Boa noite, Emma. Boa noite, Isa. Boa noite. Um monte de gente que está aqui nos assistindo. Que coisa boa. Estou muito feliz de estar aqui de novo fazendo os bate-papos missionários da PMT e especialmente com você. Já pensou? Eu que sempre estou em cima, agora estou embaixo? Como assim? E Mas eu, já vou falando assim, que o pessoal deve estar falando assim, mas não era só a Ema? Gente, vida de São Paulo é uma vida de trânsito, uma vida que você programa uma coisa, sai outra. O Cornélio já está chegando, tá bom, gente? Acalma o coração. Falei com ele, não tenha pressa, venha devagar, que a gente vai, que no final vai dar tudo certo. Então daqui a pouco ele está chegando, tá bom? tá joia. Enquanto isso, a gente vai fazendo o nosso bate-papo nesse mês especial de missões da nossa Igreja Presbiteriana. E a gente escolheu essa entrevista de uma forma muito especial, porque esse casal que vai estar aqui conversando com a gente, a Emma, é fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana no Paraguai. E o pastor Cornélio sempre foi envolvido com missões desde muito cedo, jovem, como fruto de um despertamento missionário no Brasil na década de 80. Então, nós temos muito o que conversar dessa trajetória missionária desse casal. E para iniciar, eu queria que você se apresentasse um pouco, Emma, apresentasse a família de vocês e a gente inicia esse bate-papo. Ah, que bom. Então, realmente é um prazer compartilhar um pouquinho da nossa experiência, nossas vivências, chamado, né? Como é que Deus foi abrindo as portas no decorrer do tempo, como é que Ele usou as nossas vidas como um instrumento nas mãos dele, apesar de nós, e também usando nossos talentos, né? Aquilo que Ele mesmo nos confiou. Eu sou paraguaia, como vocês, eu creio que as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, já fazem parte da nossa rede de contatos, nos conhecem. Eu vim estudar no Brasil, no CEM, no Centro Evangélico de Missões, em 1988, 88, 89, uma turma muito abençoada, alguns deles acho que estão aqui nos acompanhando, nos assistindo também. E aí, em 90, 89, a gente se conheceu, a gente se conheceu, namorou e nos casamos em 90, começando assim o nosso ministério, uma parceria familiar de casal e também ministerial. Aqui o meu filho Samuel, que mora no Paraguai, ele já está aqui. Está no trabalho dele, mas tá de olho aqui na nossa live também. Que bom. Aí a Débora, a irmã Débora também, que está nos Estados Unidos, está nos assistindo. Então aí a gente começou e também nós começamos aí tivemos fomos para o Paraguai. Antes de ir para o Paraguai também a gente teve um ministério em Peçanha, no interior de Minas Gerais. Também trabalhamos bastante assim, acompanhando o pastor Evandro, que ele foi o nosso pastor lá em Concepción do Paraguai, onde minha família servia ao Senhor, né? E aí a gente depois tivemos os nossos dois filhos lindos, maravilhosos, o Paulo André, o primogênito, que nasceu em Governador Valadares, e Samuel Davi, que nasceu em Concepción. O Paulo está no seminário, já está indo para o último ano, com a graça de Deus. E o Samuel é um professor de educação física e também fisioterapeuta, mora no Paraguai. Samuel casou com a Natália, Paulo André casou com a Priscila. E nós estamos aqui, nesse ministério aí. E aqui chegou também o nosso esperado pastor Cornélio. Olá, Boa noite, pessoal. Tudo pastor. bem? Seja muito bem-vindo à nossa live. Obrigado, Isabela. Bom te ver, viu, menina? Deus te abençoe. Saudade de você. Um abração no esposo aí. E Saudade uma de boa vocês tarde para também. todo mundo que está com a gente aí. Eu comecei essa live, pastor, falando que era uma live especial em comemoração ao mês de missões da nossa IPB, esse mês de agosto, onde comemoramos missões. E era especial pela trajetória de vocês em missões, né? A Emma como fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil no Paraguai, e o senhor como o envolvido em missões desde muito cedo, como um fruto do despertamento missionário do Brasil, antes mesmo do Comiban, né? Na década de 80.
Eu pedi para a Emma apresentar a família, ela já apresentou aqui para a gente. E aí eu queria, vou conversar primeiro com o senhor, depois a Emma continua falando um pouco dessa ligação, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil com o chamado missionário dela. E para o senhor começar falando um pouco, né, quando começou o seu envolvimento e como foi com missões e como foi esse despertamento missionário. Ah, ok. É um prazer falar sobre isso, que a vida da gente reflete aquilo que nossos pais nos ensinaram, né? Eu sou de um berço privilegiado, uma mãe e um pai muito zelosos na doutrina do Senhor, que me criaram no caminho do Senhor. Quando adolescente, jovem, eu já ajudava os pastores aqui, lá em Governador Valadares, culto ao ar livre, culto nas cidadezinhas vizinhas. Então era um privilégio. E quando jovem, eu encarei assim o desejo. Eu não pensava em ser um missionário. Então presta atenção, você que está desatento aí, que pensa que não vai ser um missionário, porque eu não pensava em ser um missionário. Mas assim, a gente queria pregar o evangelho. Então a gente encheu a mochila de Bíblia com um grupo de jovens e nós formamos o projeto Andes e visitamos a cordilheira, alguns estados brasileiros, e a gente ficou assim impactado. Cada viagem de férias era sempre férias. Como algum jovem não trabalhava, eu mesmo estava desempregado ou trabalhei por conta, a gente tinha janeiro e julho, né? Então, sempre nesses 2 meses, a gente estava em algum canto ou da América do Sul ou no Brasil com uma equipe. Então, assim, aquilo só foi fortalecendo um chamado que eu tinha, mas eu não pensava que seria para mim. A gente se considera tão pouco. Falei, meu Deus, o Senhor vai me usar, é a mim mesmo que o Senhor quer? O Senhor tem certeza? Mas a gente estava sempre voltado para esse trabalho. Então, a gente visitou a América Latina e tive o privilégio de conhecer a Emma numa dessas viagens, em janeiro. Assim, eu a conheci no início de 88, quando ela veio estudar no SEM Viçosa. Eu eu a vi, fiquei impressionado, mas é muito para mim, não dá, eu sou missionário. E, ao mesmo tempo, no janeiro seguinte, do ano seguinte, eu estive na cidade dela, na casa dela, e aí foi quando tudo começou, né? Pois é, e aí ele foi para Argentina, Chile, Peru, Equador, Bolívia, a gente visitou tudo que foi possível aí, né? A gente ia de trem. interior de Minas Interior de também. Minas, lá no norte de Minas, eu fiquei sabendo que tem uma escola lá cheia, e era uma igreja com 4 pessoas. Então, assim, era um projeto que levava, e eu era um dos líderes, tinha outros também que são bênçãos de Deus aí, né? Mas eu trabalhei aí, foi muito bom, aprendi muito. Aí a Silvana está nos assistindo, a irmã do Cornélio, minha irmã Cristina também. Um abraço do Paraguai, um abraço para o Paraguai também. A Silvana foi comigo de trem, de ônibus, de tudo, até na metade do mundo, lá no Equador. Um beijão aí, Sil. Muitos irmãos nos assistindo, um abraço para todos vocês. Muito obrigada a vocês que nos acompanham. Se vocês tiverem alguma pergunta também para esse casal, vocês podem colocar aqui no chat, que a gente, no final, na parte das perguntas, a gente pode conversar com eles e eles responderem para você. Pastor, muitos jovens também foram mobilizados, além da sua própria história, né, de envolvimento com missões e de iniciar isso jovem, muitos outros jovens também foram despertados durante essa época junto com o senhor para fazer essas viagens e hoje também continuam envolvidos, seja transcultural ou mesmo envolvido com as igrejas no Brasil? Nós não sabíamos, mas estávamos fazendo história, porque a gente chegava numa igreja, olha, gente, a gente tem uma viagem de férias, é uma viagem de fé, cada um levanta o seu sustento, e aquilo pegou aqueles jovens da igreja que queriam também sair do banco, né? E queriam, eram crentes, mas não tinham oportunidade. E aí, com esse grupo, houve um despertamento muito grande. A minha igreja memorial em Valadares estava começando em missões assim comigo, né? Um jovem inexperiente em missões. Ou seja, a gente entende, Emma e eu, que a gente faz a história porque Deus usa a gente. Deus não vai usar um robô, não vai usar o computador. Nós vamos usar o robô ou o computador, mas Deus,
quero usar você, assim como me usou a mim, e a gente serviu de despertamento e mobilização para muitos jovens. Aqui o Valmir está perguntando quanto tempo você ficou em Santo André, na Igreja de Santo André, como seminarista. Eu fiquei um ano em Santo André, foi o ano de 88. Depois foi para a congregação, Não, né? foi 88 e 89. Mas Isso. entre a congregação da Igreja de Santo André e a sede. E é interessante, Isabela, que eu sempre falo com os jovens, até com meus filhos, né? Na época que o Cornélio conta dessa história deles fazerem empadão, pastel, camiseta, fazer coisas para vender, para juntar um dinheiro para fazer essas viagens. Não tinha toda essa infraestrutura que hoje a gente tem, Uhum. as igrejas têm. Então, é vontade e desejar fazer isso e ter essa determinação, porque não vai vir de cima para baixo. Se Deus toca o teu coração, pergunta para Deus como, onde, quando, faz o contato, corre atrás, vai, Pergunta, né? vai montando o projeto, né? Então, a Uhum. gente vê que tinha jovens destemidos, né, nos anos 80, 90, e hoje, onde estão esses jovens, né? De repente tem que ser tudo com conforto, tem que ter tudo dentro de uma coisa assim mais confortável, ou falta ainda esse espírito de entrega, né? Uhum. Para Deus usar mais as nossas vidas, né? E Sim. era uma coisa assim, parecia tão maluca que a gente assumia o risco. A gente Uhum. convidava alguém e falava, olha, se você morrer lá, nós não podemos fazer nada, avisa para sua Como família. teve gente que voltou doente, né? Ficou doente, teve que voltar no meio do caminho. Então, Sim. são Mas assim, a experiências. vontade, o desejo, e claro, tínhamos contatos nesses países, Sim. mas a viagem, o tramo que a gente fazia para chegar lá era onde tinha riscos, o trem da morte, Sim. muita coisa, Sim. sabe? Tomamos muita borrachada no Peru, porque o Sendeiro Luminoso estava no seu apogeu na época, e nós não sabíamos de algumas leis, como o estado de sítio, não pode reunir pessoas, né? Então, assim, a gente reunia para cantar, juntava aquela multidão de gente, a Uhum. polícia vinha em cima. Então, assim, a gente foi aprendendo como Sim. fazer, fazendo, né? Sim. No Chile, nós pedimos o sobrinho do Pinochet, era na época da ditadura, e ele mandou 500 carabineiros. Carabineiros são soldados, eles chamam de carabineiros. Mandou 500 soldados para ficar ao redor da gente. Fizemos um ar livre na praça, para não ter aglutinação Uhum. assim de gente que era contra, né? A gente só estava pregando o evangelho e pedimos permissão. Então, assim, foi muita experiência bonita que a gente estava fazendo história para a Sim. glória do Senhor. Amém. E Emma, como foi o seu chamado missionário, né? E qual que é a ligação do seu chamado com o trabalho no Paraguai, né? Da Igreja Presbiteriana do Brasil no Paraguai? Isso daí eu gosto muito de contar, porque, pela graça de Deus, eu também nasci num lar cristão. Eu sou a terceira geração de famílias minha avó, meus avós conheceram a Cristo, criaram os filhos, minha mãe, né? E eu tenho também tias que foram missionárias, tios, pastor. Eu cresci nesse ambiente e desde criança com a história do Madugu, não sei se vocês conhecem, né? Foi uma história que marcou muito a minha vida, como aquela missionária foi na África, né? Levar o evangelho, aquele livro sem palavra, e compartilhou isso com outros. E aqueles que saíam do hospital, que o Madugu estava por algum motivo, foi também uma infecção, foi para ser atendido, e ele também conheceu o livro sem palavra, conheceu o evangelho, conheceu Jesus, e ele também falou, eu também quero contar para os meus irmãos. Então, isso daí calou muito forte no meu coração. E eu tenho uma tia que chamava tia Pati, a gente chamava ela de tia Pati, que era o apelido dela. Eu quero ser igual a ela, eu quero ser missionária como ela. E eu me comovia muito as histórias missionárias que ela contava, das vivências, por onde ela passou. Então, eu queria ter essa vida. Uhum. E isso só foi se confirmando, eu trabalhando muito também, desde adolescente já era treinada pelas esposas dos pastores, elas
forneciam de histórias bíblicas para eu contar, e dividíamos em salinhas. Aí eu também fazia um ar livre, domingo de tarde, sozinha, num bairro bem humilde, bem carente. Então, assim, é aquela empolgação. Eu ia para a congregação sozinha, pegava carona, nem contava para meus pais. Eu falava para meus pais que eu ia de ônibus. Mas era tão longe e não passava ônibus, às vezes na volta. Na ida, às vezes eu pegava ônibus, mas na volta não, aí eu pegava carona e nem tinha noção de perigo. Mas já era adolescente, tinha que 16, 17, 18 anos. Boa formação, né? E isso marcou uma cidade que chama Belém, 20 quilômetros de lá. Acompanhava meu pai era presbítero também. Ele atendia as congregações na ausência do pastor. Então, sempre fui muito envolvida. E aí as coisas foram acontecendo, surgiu a oportunidade de eu ir para a Alemanha com minha tia, mas aí surgiu também para eu ir para o SEM. Aí eu olhei, orei muito, pedi a Deus, falei com minha mãe que eu preferia ir para o SEM do que ir para a Alemanha, e muita gente não entendeu. Como assim você vai trocar? Mas era o que eu entendia que Deus, plano de Deus para mim. Então, graças a Deus, até hoje eu entendo que fiz uma escolha que Deus tinha para mim. Uhum. E como foi para vocês, né, voltarem para o Paraguai depois do período aqui no Brasil, né? Depois que se conheceram, se casaram, tiveram um treinamento aqui, e para a Emma em especial, voltar para o Paraguai e servir lá, né, junto com a escola, e você, Pastor Cornélio, qual é esse sentimento de voltar para lá e continuar um trabalho missionário no país? Eu sempre que quando eu vim me preparar no Brasil, eu tinha na minha visão, né, que eu tinha que voltar para meu país e devolver ou compartilhar aquilo que eu aprendi aqui. E foi um sentimento assim que eu tinha muito forte quando as coisas aconteceram na Junta de Missões Estrangeiras. Na época, a gente se apresentou como assim, não querendo direcionar para um Sim. país nem nada, mas aí o Cornélio pode contar como é que foi. Eu ia entrar nessa história porque ela sempre falava de algum tempo no Paraguai. Mas, num Uhum, primeiro momento, a Junta de Missões Estrangeiras nos propôs ir para o Elva, na Espanha, quando estava começando o mercado comum europeu. Aquele bloco não existia, estava começando a uhum, conversar sobre isso, né? E a gente ia assim com aquela expectativa, pensando, não por ser Europa, mas qual o desafio? Será que vai dar certo? E estava tudo certo para a gente ir para lá. Tanto é que a gente doou os nossos móveis. Nossos móveis não vão saltar o oceano. Vamos doar, porque a uhum. gente vai vender, ninguém dá valor. Vamos dar para a missão usa para algum missionário que precisa em trânsito. E a gente doou os nossos móveis. E aí, qual foi a surpresa? Que o Paulo André, que era pequenininho, falou: Papai do Céu falou Santa Ita, Paraguai. E aí a gente começou a entender que surgiu uma situação no Paraguai, né? Questão aí de Supremo Concílio e tudo, mas surgiu em que a Junta de Missões nos pediu para assumir o campo de Santa Rita, no Paraguai. Né? E foi nesse tempo que eu agradeço muito também a dona Mirte Silva, que me deu um curso de enfermagem. Eu estudei o curso de auxiliar de enfermagem Bolsista. com a bolsa, que é a dona Mirte Silva, nossa querida, sempre lembrada, presidente de SAF, né? O pastor Evandro e a dona Lourdes, queridíssimos, são nossos padrinhos, assim, são os nossos, quem nos acolheu, nos encaminhou, tanto a mim como a Cornélio também, dona Lourdes, saudoso pastor Evandro, mas a dona Lourdes está aqui, também nos acolheu na casa dele, e eles conseguiram essa bolsa com a dona Mirtes. E através desse curso, eu também me envolvi no hospital em Santa Rita, e aí a gente desenvolveu esse ministério também com aldeias indígenas. Através do hospital veio a necessidade da aldeia indígena, porque a gente não tem curso Uhum, transcultural para indígenas, né? Na época, menos A ainda, coisa foi acontecendo. uhum. Então a gente pegava tudo que vinha pela frente
crendo que Deus ia capacitar a cada passo que a gente desse, né? Sim. E quando a gente foi para São Lourenço, então, que já é uma cidade universitária, uma das maiores da metrópole de Assunção, né, na capital, é que nós olhamos para o local que a gente estava, né? Nós adquirimos um local no centro com a graça de Deus e com as campanhas, com as ofertas de muitos irmãos. Com certeza compraram um metro quadrado, era a nossa campanha do metro quadrado. E aí a gente, então, um local tão cêntrico, tão bom, por que que a gente não usa esse local durante a semana? Porque uma das coisas que quando eu fiz o 100 me chamou muito a atenção é que os maiores desertos urbanos são as igrejas evangélicas. Grandes templos, salas de escola dominical, que usa uma vez por Por semana. semana, só aos domingos. Então, isso sempre me incomodou. Uhum. E quando a gente já esteve no campo missionário, a gente falou que tipo de projeto nós podemos desenvolver com a comunidade, para trazer a comunidade para a igreja, para servi-los, né? Uhum. Nós sabemos que somente aqueles que são chamados pelo Senhor vão compreender a salvação, mas nós podemos nos envolver e ter uma porta aberta. E foi assim que eu comecei a fazer pedagogia, começamos e abrimos a escola em São Lourenço. Depois de um tempo, Deus através da junta de missões. Quando compramos o local e fundamos a escola, surgiu uma situação emergente em Concepción e não tinha ninguém para ir para lá. Assim, tinha pessoas que a missão consultou, mas não estavam dispostas. Uhum. Deus sabe por quê. E alguma coisa naquele final de ano começou a queimar no nosso coração, né? Começou a queimar no coração, para a gente não dizer aqui que tivemos alguns sonhos meio estranhos, né? Nenhuma visão, nada de revelação, mas assim, a gente começou a sentir que alguma coisa estava fora. E depois a missão falou: olha, nós precisamos de um casal como vocês, a igreja aqui está andando bem, está funcionando, já tem o local Uhum. próprio, já tem a escola funcionando, vocês podem ir lá abençoar nessa situação. Aí fomos para a cidade dela, foi um presente de Deus para nós, e os nossos filhos praticamente cresceram com a vovó da parte da Emma, né? E isso, assim, foi um presente para nós. E outra gestão escolar e 4 igrejas, uma na cidade, 3 na roça. E é importante lembrar que essa escola era uma escola recente, bem novinha também, porque o pastor Everton e a Naira, que hoje servem na Espanha, eles começaram a escola, ficaram somente 2 anos. E aí saíram a uma questão de doença também, de repentina, uma saída repentina. Uhum. E aí a PMT, que antes chamava JME, né, que depois virou a PMT, eles pediram para a gente assumir. E foi com muito medo, porque é aquela coisa de não tem profeta na sua terra, né? Eu confesso que falei, meu Deus, para qualquer lugar eu queria ir, menos para o lugar, porque como é que eles vão me ver como esposa de pastor, né? Uhum. Eu que cresci aí, eu que sou daí, jovem também, Uhum. tinha o quê? 30 anos quando a gente foi. Mas Deus falou assim, eu sou contigo, e Ele nos capacitou, Ele nos abençoou, e aí Deus também nos deu a bênção de fazer um projeto para adquirir o local, porque tinha uma parte uma parte do local onde funcionava a escola, mas já não comportava, tinha que ser ampliada a escola, e tinha uns galpões do lado, e aí nós fizemos um projeto. Foi outro passo de fé muito, muito grande, porque a gente estava meio cansado de fazer o metro quadrado para São Lourenço, porque é uma tensão muito grande, Uhum. porque a gente tinha que levantar $1.000 por mês com Uau. ofertas voluntárias. E aí, como é que era aquela tensão, toda a verba que ia para o nosso sustento, a gente colocava... Primeiro completava lá a promissória que tinha que pagar, né? Só a gente tirava para nossa alimentação, e aí a gente já deixava tudo, juntava. Então, nessas reformas também demos o nosso carro, que virou Virou em templo. entre reformas. Então, é muita coisa. E quando a gente foi para a Concepción, eu falei para o Cornélio, não tenho mais força para fazer de novo uma campanha. Mas Deus colocou no meu coração orar por uma pessoa. Ela até falou, mas você acha que uma pessoa vai te dar o dinheiro? Eu estou orando e creio.
e Deus providenciou essa pessoa, né? Eu quero contar assim, minha falta de fé mesmo. Irmãos, oram para Deus me dar fé. Porque realmente, para mim é muito difícil. Eu costumo orar alto e eu esqueci que ela estava do meu lado, né? Eu falei, Senhor, levanta uma pessoa. E ela, você acha que Deus vai levantar uma pessoa para te dar US$ 50.000? Eu falei, eu acho. Eu estou orando e estou em paz. E levantou E o Deus levantou. abençoado. E Deus levantou. Não conhecemos, mas nós sabemos que é uma abençoada do Senhor. Quando o reverendo Agripino teve esse contato e falou conosco e tudo, porque nós mandamos o projeto para a PMT, só que a PMT, ela não tem uma caixa que vai dar o dinheiro para o missionário, o tanto que ele precisa. Ela vai O lutar com o missionário tem que missionário. fazer as suas campanhas, tem que orar, Deus vai tocar os corações. Não é um lugar onde, quero tantos US$ 1.000 e a PMT vai fazer um cheque e vai mandar. Ainda mais nos anos 90, 2000, era bem mais complicado. E aí a gente mandou o projeto, fizemos em inglês, porque a gente achava que era ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Mas Deus levantou um brasileiro. Deus levantou um brasileiro que doou US$ 50.000 para comprar o local do Centro Educacional Presbiteriano em Concepción. E hoje são 1.800 metros no centro da cidade, com local para quadra, para anfiteatro. Não pudemos fazer tudo, mas deixamos lá o local para a honra e glória do nome do E Senhor. um legado. Que bênção. E foram quantos anos, então, no Paraguai? 12 anos completos no Paraguai. Nós ficamos 1 ano em Santa Rita, 4 anos em São Lourenço e 7 anos em Concepción, quando a igreja do Paraguai entendeu que a gente deveria sair de lá e eles iam assumir o projeto da escola e tudo que isso envolvia. Então nós ficamos meio que sem entender muita coisa, mas confiando na soberania de Deus. Voltamos para o Brasil em 2007. E aí Deus direcionou nosso ministério para de outra maneira e também continuou cuidando da escola que até hoje está lá em Concepción e também em São Lourenço, para a glória de Deus. E talvez virando a página, foi nessa época que eu fui pastorear igrejas aqui no Brasil, eu me desliguei da PNT e a Emma foi fazer um treinamento, a gente não sabia disso, mas na LPC, filmagem, reportagem, aí ela fez jornalismo contemporâneo, aí Deus começa a virar a chave, a gente começa a entender, meu Deus, é só o Senhor mesmo, né? Sim. E é muito interessante porque é uma trajetória, né? Eu sempre falei isso para a Em, quando eu crescesse eu queria ser igual a ela, porque Deus foi colocando projetos na vida dela, né, em diferentes áreas, e ela foi se qualificando em diferentes áreas para atuar naquilo que Deus colocou na vida dela naquele momento, né? Então, enfermeira, pedagoga, aí depois surgiu a oportunidade de trabalhar com comunicação, e aí foi se especializar nessa área para poder servir nessa área também. E aí começou uma nova etapa da vida de vocês em São Paulo, né? Porque missões não é improviso, mas o nosso Deus, o reverendo Ricardo Gutierrez, ele tem uma expressão que num primeiro momento me chocou, mas eu queria reforçar aqui como uma honra a essa pessoa, né, que falou. Ele disse que Deus chama os capacitados, mas quando estes muitas vezes se negam, Deus usa quem está disposto a obedecer. Deus capacita os que estão dispostos. Né? Então, aquilo é um retrato nosso. A gente trabalhou com indígenas sem fazer curso na além. A gente admira muito esses missionários que foram, mas a gente caiu no colo. A escola caiu no colo. Né? E Deus é tremendo. E agora a comunicação, já faz 11, desde 2011. Eu entendo que nós precisamos ser flexíveis para ouvir a voz de Deus. E o que Deus quer de mim? Pode ser que Deus use você numa só vocação a vida toda. Mas pode ser que Deus mude a sua vida através de circunstâncias que não dependem de você. Então, não porque a gente está trabalhando na obra do Senhor como missionários, a gente vai ficar sem se capacitar. Então, a gente sempre buscou se capacitar. Deus me colocou na área da saúde, eu preciso me capacitar para oferecer o meu melhor.
Deus me colocou na área da educação, eu preciso me capacitar para entender, para compreender, para poder também aportar alguma coisa. Deus me colocou na área da comunicação. Eu preciso entender como funciona a comunicação. Então, é assim que a gente vai se capacitando, vai entendendo, vai cooperando, porque nós estamos servindo a um Deus vivo, a um Deus que quer excelência da gente, que quer o melhor da gente. Mas Nós um Deus dinâmico, né? Um Deus. não podemos servir de qualquer maneira. Ah, Deus sabe por que me colocou na comunicação, não é meu problema. Não, eu tenho que entender como é que funciona esse negócio mesmo no local onde eu estou, como é que se fazem as No coisas, contexto né? de No cada lugar. contexto. Então, eu creio que isso é um pouquinho o que a gente tem perseguido, né? E eu tenho dito em algumas igrejas sobre o departamento de comunicação, porque não é só você, Isabela, que admira a Emma, eu também admiro, graças a Deus, não só como esposa, mas eu falo que ela tem ela é impressionante assim, em algumas coisas, em algumas visões que ela tem. E eu falo assim, gente, um dia não existia departamento de comunicação, mas ela, com um pouquinho, ela falou, eu posso ajudar no site? Eu posso ajudar na revista? Aí que começou um departamento. E hoje é um departamento importantíssimo na missão. Mas não é porque ela é a comunicadora, é porque ela quis servir ao Senhor. Então, missões é isso. A gente ama missões, a gente tá. E como foi esse início do departamento de comunicação da PMT, Emma? Como Deus colocou isso no seu coração e como você começou a trabalhar nessa nova etapa? Enquanto o pastor estava pastoreando algumas igrejas em São Paulo e você iniciou essa nova trajetória na PMT. Olha, Isabela, eu sempre peço a Deus sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Às vezes ele demora para falar algumas coisas, ou talvez para eu entender, porque talvez ele fala e eu que sou lerda para entender. E quando Deus me trouxe para a LPC, onde eu trabalhei por 3 anos, eu tentei absorver o máximo de experiência, tanto de rádio, de TV, de viagens, fazer pautas para programas, tanta coisa contato com rádios de toda a América Latina, muita coisa foi uma escola para mim. E aí depois teve uma mudança na LPC. E nessa mudança eu saí da LPC também, para quem não conhece, Campinas, 100 quilômetros de São Paulo, era muito difícil para mim também, durante 3 anos, fiz essa viagem 3 vezes na semana. Sim. A luz e para entendi que o Deus caminho, tinha né? fechado na Luz para o Caminho, de São Paulo para Campinas, 100 quilômetros, era bem difícil para mim, mas eu entendi que era um tempo que eu precisava me esforçar Teve chuva, teve e sol, teve aprender. frio, teve tudo, viu? Tudo. Doença. Isso ninguém vê, como diz o outro, isso ninguém vê, mas tudo bem. Então, aí depois fechou um ciclo na LPC e Deus abriu na RPC, na Rede Presbiteriana de Comunicação. Foi na mesma semana que eu já não fui mais para a LPC, para Campinas, quem era executivo me chamou para eu trabalhar gerenciando o site da IPB. Aí eu falei, meu Deus, quem sou eu para fazer isso? Mas se o senhor está me chamando, eis-me aqui. Aí eu fui, trabalhei 1 ano na RPC. E aí teve outra mudança na RPC, que virou a PECOM. E aí também fechou um ciclo, era um contrato de 1 ano. Falei, meu Deus, o que o senhor quer de mim agora? Me mostra, me ensina, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a área da saúde, da educação. E aí, nessa inquietação com Deus, aí eu olhei para a PMT e eu falei assim, gente, eu sou a PMT, eu sou missões. Eu preciso, tudo aquilo que eu aprendi, eu preciso oferecer para a nossa igreja, para a PMT. E aí fui conversar com o reverendo Marcos Agripino, né, o executivo. E aí eles falaram assim, mas nós estamos orando há muito tempo por uma pessoa que entenda o que é missões, que saiba o que é missões, que entenda o lado dos missionários, que conheça também um pouco de mundo virtual. Então, assim, foi com braços abertos que eu fui recebida, assim, reinserida no contexto da APMT, e comecei a trabalhar nisso, em muitas mudanças, muito upgrade. Fui fazer o Senac para ver como monta um site, porque eu não tinha noção, pelo menos para saber conversar com o diagramador, né? Então, fui me capacitar também, porque é diferente quando você conversa, você tem que entender, mesmo que você não execute, mas você precisa entender como vai orientar
aquele que vai executar. Então, aí foi, e aí Deus mandou a Isabela, Deus mandou o Kleber, Deus manda os voluntários, Deus manda aqueles que Ele chama, e aí vamos crescendo aí também. Temos muito trabalho hoje e muita coisa, muitas demandas, porque a área virtual requer muita mudança. Hoje surgem muitas oportunidades. E aí Uhum. temos um espaço muito grande para missionários que queiram servir nessa área também. E para quem não sabe, essa jornalista que está aí acima de nós dois aqui, a Isabela, a gente já conheceu bem, foi numa noite em que eu fui levar a irmãzinha dela no hospital, e aí a gente fez uma grande amizade. Eles moravam solteiros aqui em São Paulo, né? Todos estudando, meninos muito bons, muito crentes. E aí a gente precisou de levar, socorrer a irmãzinha dela, Débora, né? Me deu um abraço gostoso agora lá no Na congresso PECOM. da PECOM, ela e o marido, bênçãos de Deus. Mas aí a gente conheceu, a Isabela começou a frequentar a nossa casa e a gente convenceu a Isabela. Não, Brincadeira, nós não, só não. abraçamos, porque Deus já tinha Abraçamos, é trabalhado na vida verdade. dela. Ela já queria ser missionária, brincadeira. Na verdade. Não, com certeza. A minha trajetória com a PMT, né? Não é a minha live, só vou fazer um adendo aqui. Mas a minha história começou com vocês mesmo, porque era algo que eu sempre quis fazer, né? Unir a minha profissão com o meu chamado missionário, né? De servir a Deus e naquele hall do hospital. A Emma compartilhando o que que ela fazia, né? Que ela era jornalista, que ela trabalhava com missões e que tinha essa. Aí ela me perguntou o que que eu fazia. Eu estava na faculdade ainda, né? Cursando jornalismo e ela falando da oportunidade que tinha espaço para servir e ali vocês me acolheram e começaram. Desde já a Emma começou a me mentorear. A Tanto gente não no. perde tempo, não. A gente não perde tempo, não. É assim mesmo. Benção, Isso, benção demais. Bênção de Deus. É Jesus que dá esses presentes para nós. sim, é. E ali começou a minha trajetória junto com vocês. Então, vocês são um casal, exemplos para tantas pessoas, mas particularmente para mim também, que me mentorearam, tanto profissionalmente, mas principalmente no ministério de Legal. servir a Deus na Amém. base. Mas eu sei que a trajetória de vocês ainda tem muita história. Oh, meu E, Deus, e o tempo já está acabando, hein, Isabela? O que a gente faz? E quais mais mudanças, Deus, você tem falado sobre flexibilidade no ministério, né, Amy? Qual mais mudanças Deus trouxe para vocês após esse tempo aqui em São Paulo também, né? Servindo na base, a Emma servindo na base, o pastor Cornélio pastoreando igrejas em São Paulo. Como que Deus ainda guiou vocês ainda para outras regiões? Bom, eu pastoreei durante 7 anos aqui em São Paulo. A Emma começou o projeto na APMT, né, de comunicação. E a gente vê assim o cuidado de Deus, mesmo a gente não entendendo muita coisa que vai acontecendo, né? De repente, eu recebo um convite para pastorear nos Estados Unidos uma igreja de brasileiros, para me sustentar, para pastoreá-los e fazer um trabalho de evangelização com a diáspora hispânica. Então, assim, na verdade, eu falei, meu Deus, mas eu, para os Estados Unidos, a gente sempre trabalhou numa situação de carência, de necessidades, né, de levantar recursos, e de repente eu me vi num país de primeiro mundo, morando nos Hamptons de Nova York, né? Quem não conhece os Hamptons, dá uma olhada no Google aí, é onde tem os magnatas dos Estados Unidos, os artistas têm suas mansões, e eu falei, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? E Deus me levou lá para tratar o meu coração. Eu tinha um problema no coração que eu não sabia. Ou seja, eu estou falando isso por causa do cuidado de Deus, né? Porque eu me questionava muito. Então, tive um problema lá no coração, mas enquanto eu tive esse problema, mesmo com todas as situações, eu estive evangelizando, eu e a Emma, né? Aí a Emma, missionária da PMT, online, né? Você lembra disso? E me ajudando lá nos sábados e domingos e reuniões afins. Então, assim, a gente fazia trabalhos de evangelismo em casa de cultura, eu cantava em espanhol, convidava os hispânicos, ela me ajudava nas apresentações e tudo. Então, assim, Deus foi mudando a coisa. Continuei sendo pastor, missionário não era pela PNT, né? Ela estava online, mas filiada.
E aí, como Deus vai mudando, mas eu sinto assim que Deus me levou lá para um ministério, para um parênteses de saúde. Ele, ó, eu estou cuidando de vocês. E é tão bom sentir o cuidado de Deus. Mas a Ema foi útil lá com palestras, foi muito, a nossa casa era um ponto de pregação, sabe? Foi muito legal. E é interessante você estar tendo agora essa experiência, né, Isabela, de como tem muitos imigrantes, como tem muita gente que vai para esses grandes centros urbanos. Muitas vezes nós não vamos, nós não fomos, por exemplo, para o México, para o Equador, para a Colômbia, para Guatemala, para Honduras, mas eles foram alcançados, nós pudemos servir ao Senhor, mostrar Jesus, falar de Jesus para eles, eles falar de Jesus para as famílias. E uma das grandes alegrias nossas foi que esses dias uma das mães de Uma uma equatoriana. equatoriana ligou para nós, ligou para o Cornélio, falou: Cornélio, eu quero falar com você. Minha filha vai ser batizada e eu queria contar para você isso. E foram assim, pessoas que não eram da igreja, nós conhecemos num curso de inglês que a gente estava fazendo. Então, nós chegamos a fazer células, reuniões nos lares, na casa deles. Eles aceitaram Jesus, estão firmes na igreja. Então, Deus vai movendo as águas, como diz o Ronaldo Lidori. A gente não tem que fazer onda, a gente só tem que surfar. E é isso que a gente tem feito. E depois de tanto tempo ter saído dos Estados Unidos, essa mãe me liga, falou com a Emma, não, eu quero falar com o pastor Cornélio e tal, e me ligou perguntando sobre a igreja que a filha ia batizar. Falei, não, manda ver, bota água na cabeça dela aí, que E por quanto tempo vocês ficaram nos Estados Unidos? 5 anos no total. Eu fiz um tratamento durante 4 anos. No primeiro semestre eu estive bem, aí fiquei ruim e fui fazendo um tratamento ali. Quando faltou 6 meses para eu vir embora, o médico me deu alta. Falou: olha, eu não quero te ver mais, procura o seu cardiologista da sua região e tal. E aí foi onde entra a dona Ema, o Agripino e o chamado do Senhor. Olha, nós estamos precisando de você na PNP. E falando de tratamento de saúde, o pessoal já perguntou aí, e também a gente quer aproveitar essa oportunidade para agradecer a Deus por tanta gente que esteve orando por nós, orando pelo Cornélio, porque ele tem é o mesmo problema que aconteceu nos Estados Unidos, fibrilação atrial de alta frequência, né? E aí isso também traz uma debilidade como que chama? Deficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca. Então, agora, teve umas mudanças de medicação que a O médico gente aqui no Brasil mudou a medicação e a gente não se deu conta que alguma coisa não estava indo bem, né? começou a fraquejar Uhum. de novo, mas graças a Deus está recuperado. Vocês estão vendo ele aqui. Glória a O Deus. pessoal Pronto. me pergunta como é Amém. que tá. Ele está melhor que eu. Aí vocês já estão vendo o mesmo Cornélio, o mesmo sorriso, mas graças a Deus a gente tem um retorno agora e continuar cuidando da saúde, porque o nosso corpo vai se deteriorando mesmo, a gente tem que ficar atento às luzecinhas amarelas, Uhum. laranjas, né? E graças a Deus estamos bem, continuando o tratamento também dele, né? Glória a Deus. E enquanto, mesmo ainda nos Estados Unidos, você continuava a coordenar o departamento de comunicação da PNT online, né? À distância. E como foi para você? Você tinha o seu projeto aqui, que você já tinha certeza que você ia continuar trabalhando com isso, e aí você muda para os Estados Unidos. Como foi para você essa mudança? Para mim, realmente foi um tempo assim, que eu não entendi muita coisa o que Deus estava fazendo, né? Porque eu não tinha um projeto de morar nos Estados Unidos, ter um ministério nos Estados Unidos e tudo. Nunca foi meu sonho morar aquele sonho americano. Eu gosto muito dos Estados Unidos para passear, é muito bom para passear. Mas para morar não é fácil. E eu vi as lutas das pessoas que foram de diferentes maneiras, né? E pessoas que sofrem muito. E E, não é só de quem é pobre e pessoas mais humildes. É todo mundo assim. Quem é Uhum. imigrante, mesmo que ganha Sim, bem, que trabalha bem, sofre, né?
Sim. Então, assim, para mim não era assim uma coisa assim, eu agora estou nos Estados Unidos e tudo. Eu sempre assim entendi o foco, qual é o foco, para que Deus me criou. Eu Uhum. sempre quero entender, Senhor, qual é o teu propósito na minha vida, o que eu tenho que desenvolver. Então, Deus continuou me dando essa possibilidade de coordenar o departamento de comunicação. A Isabela estava aqui, o Cleber não existia na época, né, Isa? Era a Sim. Isa e a dona Nice, né? Bênção de Deus também, que está aí trabalhando, coordenava os mutirões e tirava as fotos, fazíamos juntas a revista, tudo isso foi andando e assim, não teve eu não entendi que Deus tinha outro tipo de ministério para mim. Se eu tivesse entendido e Deus tivesse mostrado para mim, com Uhum. certeza eu ia entender também e ninguém é substituível, é insubstituível, né? Nós somos substituíveis, mas Deus, por enquanto, está me deixando aqui e eu estou de olho esperando quem é que Deus vai colocar no meu lugar, conversando com umas pessoas, mas até agora não apareceu, porque a gente sabe que nós precisamos também passar essa aposta para outros, né? Bastão, Continuar o passar o bastão, bastão. passar o bastão também, e não só passar, de repente trabalhar juntos, né? Sim. Então tem mais pessoas, mas é aquela coisa, é diferente quando a pessoa tem uma qualificação e precisa ter a visão missionária e precisa ter um ministério voltado para isso. Porque muitas vezes tem gente que são voluntários temporais, mas Sim. não leva tempo, como eu falo assim, trabalhar na base da APMT, você também tem que entender a cultura local, a cultura institucional, conhecer os missionários, isso leva tempo. Então, se a pessoa quer trabalhar na base, no departamento de comunicação, vai ser muito bem recebido e nós vamos caminhar juntos para poder compreender, entender, mas tem que ser devagar, não é de uma hora para Uhum. outra que as coisas acontecem. Então, assim, graças a Deus consegui continuar à distância, depois a gente veio para Orou cá. muito para eu voltar para o Brasil. Ó, a culpa é dela. Não que eu gostasse de lá, eu gostava muito do meu trabalho, a gente estava fazendo um trabalho muito bonito entre hispânicos, né? Mas, assim, Deus me levou para lá para esse hiato aí, né? Para esse Sim. momento de saúde. E depois ele falou, Cornélio, eu quero você na divulgação. Hoje eu trabalho com os minoritários, então eu estou muito feliz no trabalho da base que Deus me deu, né? E Sim. aí, porque eu entendia também que ele tinha que desenvolver um ministério que Deus deu para ele, que é na área da divulgação, porque ele tem também esse talento da música, de compor música, de gravar, de tocar violão, de comunicar com as igrejas. Ele tem uma linguagem simples que as igrejas entendem. Mas ele tinha muito medo, assim, de viver de ofertas como missionário, como é que eu vou Eu fazer já tinha 54 anos, falei, Senhor, eu vou voltar para as igrejas. para levantar os parceiros, como é que vai ser, porque lá nos Estados Unidos ele tinha um salário de pastor que dava para viver de uma maneira tranquila, não Tinha uma era? casa com piscina. Então tinha algumas luxos, né? Alguns mimos, né? Que Sim. como pessoa a gente gosta também, né? Mas a gente sabe que não era um tempo que Deus levou a gente para trabalhar lá. Verdade. E aí ele entendeu, meu Deus, então o Senhor vai levantar os seus parceiros para que eu possa ter uma vida, tratar da minha saúde também, porque ele toma os remédios, tem que Remédios fazer caros, né? os Então, tratamentos Uhum. dele. mas quando eu entendi isso, eu falei, Senhor, eu volto. Fica, o Senhor faça, usa a gente como o Senhor quiser. E aí Deus deu a paz e a gente retornou para a PNT em 2019. Eu, no caso, a Emma já E estava, eu né? tenho uma frase que costumo dizer para meus filhos: é melhor você ouvir o que Deus quer de você, porque você vai fazer o que Ele quer na boa ou na marra. É melhor na boa, porque o Jonas, ele fez na marra, e tem muita gente que fez na marra. Então, vamos ouvir o que Deus tem para nós e vamos nos esforçar e deixar Deus agir na Porque nossa Deus é vida. soberano, é É verdade. verdade. Amém. Para você que está entrando na nossa live, nós estamos fazendo entrevista com a Emma e o pastor Cornélio, que são missionários da PMT. Já falamos da trajetória deles no Paraguai,
em São Paulo, depois nos Estados Unidos, agora eles voltando para o Brasil para uma quarta fase do Quarta fase. É muita quarta. mudança, né, Isabela? Você não sabe onde que a gente está. As pessoas falam comigo, onde é que você está? Exatamente. E não só vocês, mas seus filhos também, né? Porque teve época que um estava no Paraguai, outro estava na Alemanha, outro estava no Brasil, nos Estados Unidos, né? Toda uma família transcultural missionária, né? E aí vocês voltam para o Brasil para servir agora como missionários de base. A Emma como coordenadora do Departamento de Comunicação e o pastor Cornélio na área de divulgação e mobilização de igrejas e também na liderança dos missionários com povos minoritários. E como vocês têm desenvolvido esses dois projetos, né, aqui no Brasil como missionários de base? Deus tem nos abençoado muito, tem dado graça. Até então, assim, a gente fazia viagens, né, para visitar esses missionários, porque esses povos minoritários, esses missionários que trabalham com os povos pequenos, os árabes, os afegãos, os quilombolas, os refugiados afegãos, né, os árabes de Foz do Iguaçu. Então, assim, eles precisam também de apoio da APMT. Mas a APMT, ela é um escritório que apoia, que reforça, que envolve a IPB por eles. Mas, assim, eu sou esse elo entre o escritório, entre a diretoria e eles, no sentido, assim, de orar juntos, saber como estão, trazer um clamor deles para a diretoria, né? Claro, estou debaixo hoje da pessoa do pastor Cássio, anteriormente era só do reverendo Agripino, hoje nós temos dois executivos e tem melhorado, tem crescido. E assim, eu fico muito honrado a Deus por poder chegar e dar aquele abraço. Às vezes eu quero ir, mas não quero ir de mão vazia. Eu oro a Deus, Senhor, me dá uma oferta para eu levar para esse casal de missionários. Então, eu preciso de levantar isso, né? E eu me sinto honrado, porque não é que a PMT tem uma verba para o fulano de tal. Não, todos nós vivemos pela fé. Eles e também nós, né? Então, às vezes, uma igreja me convida para pregar no Paraná, e eu aproveito que a igreja está pagando o custo dessa viagem e visito os missionários em Foz do Iguaçu. Então a gente vai canalizando isso, né? Mas dentro desse princípio de obediência, de mordomia, que Deus quer de cada um de nós. E aí eu posso levar um presentinho, posso levar um agradozinho, né, para eles. É sempre bom, é gostoso fazer isso. E aqui as pessoas estão comentando também, né, essa capacidade que o Cornélio tem de falar de missões nas igrejas, porque ele, como divulgador, ele fala dos projetos dos missionários, o que os missionários estão realizando no campo. É claro que a gente não favorece um missionário em detrimento de outro, nem nada, mas a gente expõe os missionários que estão na APMT, mostramos no site, para que as pessoas abracem, escolham, orem por um projeto que identifique, que pareça com a igreja, e que as igrejas possam abraçar e se tornar parceiros. É claro, nós estimulamos muitas igrejas, as pessoas, a ter um compromisso financeiro. Por quê? Porque esse compromisso financeiro, ele traz um vínculo com aquela pessoa, que seja de R$ 10, mas você sabe que todo mês R$ 10 é para um missionário fulano. E aí você ora, você quer saber desse missionário, se interessa, acompanha esse missionário. Não precisa ser R$ 1.000, não precisa Uhum. ser R$ 500. Ah, nossa igreja é É humilde. simplesinha, é humilde. Podemos começar com R$ 100. Escolha um missionário com R$ 100, tenha um compromisso firme, mensal, todos os meses. O missionário vai contar com essa ofertinha que você está mandando e, além de ofertar, você vai orar, vai educar seus filhos, sua igreja, sua UCP, sua mocidade, a SAF, envolver o conselho da igreja, porque a obra missionária não é feita somente dos missionários que estão no outro lado, do outro lado, No num campo campo missionário, transcultural ou num campo nacional fazendo missões. Se não tem um exército, uma base, uma base, o quartel-general. o exército vai mandar um soldado sozinho, ele vai passar fome, vai morrer, vai acabar. Então Uhum. precisa ter esse suporte, precisa que a igreja entenda e abrace os missionários, ore por eles,
e se envolva, se alegre com os crescimentos, sofra com as lutas que os missionários passam, compartilhe com os missionários a sua experiência. E isso fez muita diferença para nós quando a gente estava no Paraguai. Tinha muitas SAFs que visitavam, oravam, cartinha que a gente recebia. Isso, às vezes, o missionário, irmãos, vocês podem até se escandalizar. Às vezes a gente não tem forças nem para orar, de tanta situação difícil que a gente passa. É muita pressão, muita opressão, muita E angústia. nós vivemos de oferta também, só que na igreja a gente fala dos outros, né? Então a gente ora pedindo a Deus que levante os nossos parceiros no tempo do Senhor. A gente não vai pedir, a gente não fala de dinheiro na igreja para nós, a gente fala para os missionários, o engajamento com eles, mas a gente também vive. Algumas pessoas não entendem isso. Ah, a IPB paga vocês, né? Não, a IPB não paga a gente. Nós somos missionários também, como todos os 300, mais de 300 missionários da APMT, que vivemos também de ofertas voluntárias que Deus coloca no coração dos irmãos para a gente viver. E o nosso ministério é, hoje, depois de mais de 30 anos de experiência, né, de vivência em vários países, em diferentes situações, entendemos um pouco melhor o que os outros missionários passam, e a gente hoje está visitando igrejas também e proporcionando conteúdos no site. Você pode ver, né? A Isabela também faz parte da comunicação, mesmo estando agora um pouquinho mais longe, mas criando conteúdo para que as igrejas possam compreender melhor o que é missões, como é que a PMT, a IPB hoje faz esse ministério transcultural. E eu também acompanho os futuros missionários através do estágio, né? Agora mesmo chegamos de Amambai, eu cheguei no sábado, fui internado no domingo, eu não sabia que eu ia ser internado, né? Mas ficamos lá 19 ou 20 dias trabalhando, treinando novos missionários. E eu sou conselheiro e entrevisto a cada casal, oriento, e assim é muito bom fazer esse trabalho para a glória do Senhor. É uma nova etapa na nossa vida. Amém. E vocês já falaram bastante, né, de como que as igrejas podem se envolver mais com missões, né? Não só no mês de agosto. Em agosto a gente tem uma movimentação maior, né, para mobilizar as igrejas, mas é uma igreja missionária o ano todo. O pastor também falou sobre para os jovens se envolverem, não é mesmo, com as missões desde cedo, porque eles são fruto do trabalho missionário ainda jovem, né? E para que as pessoas possam entender um pouco mais do trabalho da base, né? Como que as pessoas podem ser parceiros dos missionários da base e a necessidade da base, né? Tanto para mais missionários servirem, mas também das igrejas apoiarem esse trabalho de base, né? Por que que o trabalho de base é importante? Olha, nós já falamos um pouquinho sobre esse projeto, né, como um exército, né, que tem que ter um exército que dá suporte, né, e o trabalho da base não somente no escritório. O escritório é muito importante porque nós temos também tem que funcionar muitas coisas no escritório, mas o trabalho missionário vai além disso, olhando também para outros tipos de projetos, não somente como se fosse cumprindo uma função. Nós precisamos olhar além, precisamos entender como é que está, o que está acontecendo com o missionário, o que as igrejas precisam ouvir, que tipo de conteúdo precisamos gerar, né? Para qual meio, que tipo de conteúdo. Então, todo esse trabalho que a gente faz, tanto do CFM como na comunicação, como na mobilização, são projetos, a gente levanta também esses voluntários, o Jonathan está aqui também, sempre conversando conosco, está assistindo a nossa live aqui também, minha sogra, um beijo também para ela, mas eles estão também sempre cooperando com a gente para mandar cofrinhos para SAFs. Então, tem muita coisa que a gente precisa elaborar para a gente poder, para a gente estar mais perto, né, das igrejas. E a gente tem que ter um grupo de pessoas que estão aqui no Brasil
e possa explicar isso para as igrejas, porque às vezes o conteúdo também não chega para todo mundo. Então, visitando as igrejas, conversando, tendo um bate-papo, esclarecendo dúvidas. Então, nós temos essa disponibilidade de visitar as igrejas, visitar os irmãos, né? Principalmente o Cornélio nessa área, né? De visitar os campos, visitar as igrejas, né? E Uhum. também gerando conteúdo. Então, é importante que a igreja entenda essa cultura de dar suporte também para que as igrejas, para que os missionários que trabalham de tempo integral possam também ter uma qualidade de vida que também permita fazer o trabalho com alegria, com disposição, cuidar da saúde, cuidar da sua vida também como servo de Deus, né? Então, nós louvamos a Deus por aqueles que já têm essa visão e estão dando suporte e apoiando também os missionários na base, e também aqueles que Deus coloca no coração para apoiar os outros missionários, porque somos um corpo só e tem muitos tipos de ministério que vocês podem apoiar. Uhum. E, pastor, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem, né, para aquelas pessoas que estão aqui ouvindo a nossa live? Eu só queria dizer que missões está no coração de Deus. Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. E Deus agora nos chama para obedecer às palavras desse missionário, Jesus, né? Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Há muitas maneiras da gente pregar o evangelho. Talvez você que está nos ouvindo é um desenhista, talvez você é um mecânico, talvez você é um médico, talvez você é um enfermeiro, talvez você é um pastor, eu não sei o que você é. Um, uma coisa simples, um professor, mas de alguma maneira você pode servir ao Senhor, ou na retaguarda, ou na vanguarda, indo, fazendo. Mas para isso, você precisa de entregar a sua vida plenamente a Jesus. Dizer: Senhor, eu quero ser usado na obra missionária. Eu quero que vidas sejam salvas. Hoje, eu não lido, por exemplo, com evangelismos de rua. Eu já lidei, mas hoje eu sou suporte para missionários, para que eles tenham Bíblias, para que eles tenham folhetos nas mãos. Então, assim, eu estou trabalhando para a glória de Deus do mesmo jeito que eu trabalhava quando tinha mais força, 30 anos, 35, 40, e hoje não tenho mais tanta força. Tenho só alegria no coração e vontade na mente. Mas o coração já está querendo bater as botas aqui. Mas, brincadeira à parte, eu quero dizer que essa mensagem é para você. Jesus disse: ide. Então a gente não pode dar desculpa. E eu, Amém. eu queria assim deixar com vocês também, ó. A revista Alcança, tem aqui na mão, né? Vocês podem fazer a sua assinatura. Esta revista é um projeto de marcar a história dos projetos missionários da APMT. Então, você pode adquirir, fazer a sua assinatura no site, na apmt.org.br/loja. Lá tem como você pode fazer a assinatura. É uma revista trimestral. A cada 3 meses a gente está mandando uma revista para os assinantes, e assim você vai ter também, vai fazer parte, vai entender e vai compartilhar também o que Deus está fazendo na sua igreja. Também temos nossos canais, né? No YouTube, no Instagram, temos também aqui, né? Que vocês podem continuar Podcast, seguindo o também, nosso videocast agora também, podcast, né? videocast agora Videocast com agora. parceria com a IPPTV de Pinheiros. Temos nosso canal no WhatsApp. Você pode também seguir o nosso canal do WhatsApp. Também temos já o nosso canal, temos vários meios aí que você pode continuar. Então, não tem desculpa para dizer: eu não sei, eu não tenho da onde ter uma informação, não sei como eu fazer, não sei por onde começar. Se você não sabe, então sacode os pés aí, sacode a poeira e vai buscar, que você no site da APMT vai ter muitas ideias, e pode entrar em contato com a gente também para a gente poder orientar, encaminhar a fazer alguma coisa. Isso na comunicação, porque no meu caso,
se você quer que eu vá na sua igreja, bater um papo com os jovens, tomar um café com eles, ou com a mulherada, ou com a criançada, eu falo de missões para todo mundo. E se for mais perto de São Paulo, agora é melhor por causa do meu problema no coraçãozinho aqui, tá bom? Mas a gente está às ordens. Isso, gente. No site da PNT vocês conseguem entrar em contato com os missionários para poder agendar para eles irem na sua igreja. Vocês conseguem também fazer a assinatura da revista, comprar cofrinhos, visitar todos os conteúdos que a PNT tem criado de Tudo. missões, né? Nós estamos em diversos canais produzindo conteúdo do universo da missão para trazer a missão para mais perto de você e da sua igreja. Então, segue a gente aqui em todas as redes sociais para poder ter acesso a esse conteúdo, além de convidar os nossos queridos missionários para participar de uma programação especial na sua igreja. E, casal querido, como que essas pessoas que estão aqui hoje podem se tornar parceiros de vocês, né? Podem estar primeiro orando por vocês. Vocês têm alguns pedidos de oração especial que o pessoal que está aqui hoje pode estar orando por vocês? Nós queremos que continuem orando pela saúde do Cornélio. Sexta-feira ele vai ter um retorno. Ele está realmente com uma situação, essa fibrilação atrial, né, que a gente está tendo que controlar, continuar controlando. E para Deus nos dar sabedoria para sempre ser orientado por Ele nas nossas decisões, no trabalho, para não trabalhar demais nem de menos, né? Para a gente estar sempre fazendo aquilo que Ele quer e que Deus continue trabalhando as nossas vidas, porque a gente precisa entender que nós precisamos continuar nas mãos de Deus e Ele precisa trabalhar as nossas vidas e assim a gente poder continuar servindo ao Senhor, né? Então, só Jesus mesmo para ter misericórdia de nós e usar as nossas vidas para a glória dele. E quando você ora por um missionário ou por nós, saiba que Deus ouve a oração e ele responde. Talvez você não pode contribuir, mas ele levanta alguém que pode. Talvez você não entenda algumas coisas, mas ele entende e ele vai te honrar, ele vai te abençoar e também vai nos dar a graça de continuar vivendo para ele 24 horas por dia na missão. Queremos Amém. agradecer todos os que estiveram nos acompanhando nesta live. Para nós foi um privilégio estar com vocês. Não mencionamos todo mundo, mas muita gente conhecida do Paraguai, da Argentina, do Brasil, de vários lugares, dos Estados Unidos. Então, muita gente aqui que nos acompanhou. Que Deus abençoe e encha a sua vida também da graça e das bênçãos do Senhor. E obrigada, PMT, obrigada, Isabela. Obrigado, Isabela. Bom te ver, menina. Deus te abençoe, viu? Estamos com saudade de você no Brasil, hein? Tava com saudade das lives também, de ouvir as histórias missionárias, que é algo que eu gosto muito, e de estar aqui também com o pessoal de casa. E você que está nos ouvindo ou nos assistindo hoje, eu queria fazer um convite especial para você. Se você foi abençoado por essa live, por esse casal, eles têm histórias na vida de muitas pessoas e marcaram a vida de muitas pessoas. Eu queria fazer o convite para você abençoá-los, se tornarem um parceiro desse projeto Missionários que a Ema e o Cornélio têm desenvolvido agora na base no Brasil, tanto na comunicação quanto na liderança dos povos minoritários e na divulgação dos projetos missionários da PMT. Você pode fazer uma oferta, você pode se tornar um parceiro mensal para que você abençoe também, encoraje em mensagens, em orações e também com o suporte financeiro, para que esses missionários continuem abençoando mais pessoas, né? Nessa caminhada de missões que Deus tem levantado eles, né? De 30 anos de ministério, para que eles continuem firmes, fazendo esse trabalho que Deus colocou na mão deles. Você pode ter Amém. acesso ao conteúdo desse casal no site da PMT, tem lá na aba Missionários, você coloca lá Ema e Cornélio, vai ter as cartas informativas deles que vocês podem acompanhar, assinar para receber as notícias dele, para vocês orarem e, se Deus colocar no seu coração, também fazer uma oferta para esse casal continuar servindo ao Senhor com alegria, como eles têm feito e nos abençoado, né? Abençoado muitas igrejas. Amém. Tem sido. Amém. Tem um pastor especial aí que tá lembrando do Deixa o Teu Cântaro aí. É uma das músicas mais pedidas dele, né? Que pede Sim, muito para ele cantar essa A música. música da mulher samaritana, né? Deixa o teu cântaro e vai anunciar
as maravilhas feitas pelo nosso Deus. Seja oportuno e fala sem cessar. Fala aos outros que só Jesus pode salvar. Olha, tinha que terminar com música, hein? Amém. Bênção. Que Obrigada, bênção, gente. gente. Um beijo. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu. Essa live e tantas outras, elas ficam gravadas. Você pode acessar essas e outros bate-papos nos canais da PMT, no YouTube, no nosso site, no podcast Missionando. E continue aqui com a gente nas nossas programações, tudo que a PMT tem divulgado, para continuar conectado no universo da missão. Muito obrigada a você que nos participou, esteve aqui com a gente. Que Deus os abençoe. E até uma próxima. Tchau. Tchau.